Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, depois se lembrar da música, né, tem Obadias, Jonas, Miqueias, não Abacuque. Então ele fica depois de Obadias e antes de Miqueias. É um dos profetas menores. E chama profetas, ele está dentro dos profetas menores, não é por importância, nem por qualidade, nem por atuação. Eles dividiram assim profetas maiores e profetas menores por causa do tamanho do livro mesmo. Então, Isaías, Daniel, Ezequiel são profetas maiores. E essa turma no final do Antigo Testamento foi dividida como profetas menores. Então Jonas é um dos profetas menores. No final do Antigo Testamento, você pode abrir a sua Bíblia lá em Jonas. Na verdade são 4 capítulos. E nós vamos passar hoje o livro todo. Não se assuste, não lerei o livro todo. Mas nós vamos passar o livro inteiro. E o que eu quero fazer com vocês é, primeiro, relembrar a história de Jonas. E aí a gente vai ler alguns versículos. E aí depois a gente passar esses 4 capítulos e relembrar a história, eu quero trazer algumas lições, algumas reflexões sobre essa história. Jonas é conhecido como o profeta fujão. É aquele que fugiu ou tentou fugir. Se você pegar já no primeiro capítulo de Jonas, já vai aparecer por 3, 4 vezes essa expressão. E Jonas fugindo, e Jonas tentou fugir, e Jonas fugiu da presença do Senhor. Já no primeiro capítulo de cara, já vai aparecer várias vezes essa expressão. Por que ele fugiu? Se você pegar no primeiro capítulo, ele recebe um chamado do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O que acontece é que, só para a gente tentar situar aqui, se você lembrar da geografia lá da região de Israel, a Síria, onde ficava Nínive, era ao norte, para cima. Então, Jonas vivia aqui para baixo, na região sul, vamos dizer assim, o sul ali de Israel, e ele é chamado para depois da região norte, acima da região norte, na Síria, para falar de Jesus. Ele pega para o lado. Ele vai ao litoral, no mar Mediterrâneo, para pegar um barco, para sair para a região oeste, para ir para uma ilha chamada Tarsis. Então Deus o chama para ir lá para cima, e ele vai para o lado. Ele vai para a direção oposta. Quando ele vai para o litoral e pega esse barco, o Senhor manda um forte vento, aí versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Gente, olha o que está acontecendo. Aí o capitão se dirige a ele e fala: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sortes e caiu sobre Jonas. Gente, olha aqui, que fato curioso, olha o que está acontecendo aqui. Jonas está tentando fugir da presença do Senhor. Jonas está tentando fugir daquilo que o Senhor tinha mandado para ele, que era pregar a mensagem para Nínive. E olha que era uma pregação contra Nínive, porque a maldade de Nínive, dos ninivitas, tinham subido até a presença do Senhor. Ele tenta fugir. Nisso que ele tenta fugir, ele pega um barco para ir para uma direção totalmente oposta. Começa um forte vento, uma ventania, o barco está a ponto de se arrebentar, diz a Bíblia. O barco vai naufragar. Aquela turma começa a trabalhar para salvar a própria pele, para salvar a própria vida.
Eles começam a tentar remar para a terra firme, eles começam a ver que não vai dar, eles lançam as cargas no mar, eles estão perdendo coisas. E Jonas está o quê? Dormindo. Aí o capitão da embarcação vai acordar Jonas e fala assim, está todo mundo, cada um clamando ao seu Deus. Por que clamando ao seu Deus? Porque naquela época era muito comum essa questão, as nações idólatras ao redor do povo judeu, tinha Deus para tudo. Então quando eles iam semear antes da plantação, tinha o Deus da semeadura e eles faziam oferendas a esses deuses. Quando tinha colheita, tinha oferta e sacrifício ao Deus para a colheita. Aí estava muito tempo de seca, fazia oferta e sacrifício para o Deus da chuva fazer chover. Tinha Deus do sol, Deus da lua, Deus da tempestade, Deus do trovão. Então quando começa essa tempestade, na cabeça deles algum Deus está furioso com alguém daqui. Algum Deus está furioso com alguma coisa que está acontecendo aqui. Jonas sabia que a responsabilidade era dele, mas ele está dormindo. Aí começam a lançar sortes. Eles lançam sortes, Jonas podia ter feito alguma coisa, Jonas não faz nada. A sorte cai sobre quem? Sobre Jonas. Aí Jonas fala, gente, o negócio é comigo. Eu sou profeta, Deus me mandou fazer uma tarefa, realizar uma tarefa, eu estou desobedecendo, eu não fui nessa tarefa e a coisa é comigo. Eu sou responsável por isso, por tudo isso, a tragédia, por tudo isso que está acontecendo. Imagina essa conversa não tão calma como eu, porque estava na loucura daquele navio quase arrebentando. Aí eles ficam, mas o que faz agora? O que a gente faz? Fala com o seu Deus. Tá? Eu falei, não, vocês só me atirando daqui. Se vocês me atirarem ao mar, a tempestade vai parar. Se você ler na Bíblia, se você passar os teus olhos aí, você vai ver que eles tentaram, eles ainda não lançaram Jonas ao mar. Eles ainda tentaram salvar o navio com Jonas dentro, eles ainda se esforçaram para levar o navio à terra firme, eles ainda lutaram, mas eles viram que não ia dar, aí eles pedem para que essa culpa, para que esse sangue, para que a morte de Jonas não caísse sobre eles, e aí eles lançam Jonas ao mar. Aí você conhece a história, mas o que a gente mais lembra, o que é mais conhecido, vem um grande peixe, não é uma baleia, mas vem um grande peixe e engole Jonas. Jonas passa 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. O capítulo 2 é essa oração de Jonas dentro da barriga do peixe. E é uma das orações lindas da Bíblia. E aí então esse peixe leva, e a gente tem a ideia, a gente acha que o peixe cuspiu Jonas, tipo na praça de Nínive. Essa é a imagem que a gente tem, como se fosse, agora você tem que falar. Não, Nínive ficava lá no norte. Esse grande peixe cospe Jonas no litoral. E aí você vai ver Deus chamando Jonas de novo, dando essa segunda chance, como que a gente pode ser, capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Então Jonas tinha uma tarefa de pregar o evangelho a uma cidade, e essa cidade demorava quantos dias para percorrer? 3 dias. Então ele tinha uma tarefa de ir nessa cidade, que demoraria 3 dias para percorrer, e pregar o evangelho ao percorrer essa cidade. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante, quantos dias tem aí? Quantos dias? 1 dia. Quantos dias demorava para percorrer a cidade? 3 dias. Quantos dias Jonas andou pela cidade? 1 dia. Eu acho que Jonas não estava muito afim de que essa turma ouvisse a palavra. Mas ele está 1 dia proclamando. E quando ele proclama a palavra do Senhor, as pessoas começam a se arrependerem, a se converter. As pessoas começam a ouvir a palavra de Jonas, a ouvir a palavra de Deus, a receber a mensagem. Até o rei recebe a mensagem. As pessoas começam a rasgar as suas vestes e a colocar pano de saco e cinza. Isso no Antigo Testamento era sinal de humilhação, era sinal de arrependimento, era sinal de dependência de Deus, de falar, eu não tenho mais nada. Eles começaram a rasgar as próprias vestes. O rei ouviu a mensagem, rasgou as suas vestes, se debruçou sobre cinza, em forma de humilhação, e falou assim: todo mundo agora vai jejuar, vai orar, e vai se arrepender pela essa mensagem.
Jonas teve uma 100%, vamos dizer assim, de sucesso no seu ministério, na sua pregação. Jonas ficou feliz com isso? Olha o capítulo 4. O capítulo 4 começa dizendo: Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Com isso enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarso. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro. Para mim é melhor morrer do que viver. Gente, e depois se você olhar por mais umas 3 vezes, ele repete essa frase. Ele pede a morte para o próprio Deus, porque aquela turma tinha se convertido. Nós costumamos chamar Jonas do profeta fujão. A gente conhece Jonas por essa tentativa de fugir do chamado, fugir da presença, fugir do Senhor Jesus, da sua vocação. Mas muitas vezes nós não entendemos o porquê. E eu costumo brincar dizendo que Jonas é mais crente do que a gente. Porque no fundo, ele não queria que aquela turma se convertesse. Porque ele sabia, ele tinha convicção disso que eu acabei de ler para vocês. Ele sabia que se aquela turma se arrependesse, Deus, cheio de graça, de misericórdia, salvaria aquela turma. O fato é que Jonas não queria que aquela turma fosse salva. Não queria, e sabe por quê? A gente tem mania de criticar Jonas, olha que absurdo, olha que pecador. Quando a gente vai estudar o que essa turma fazia, os ninivitas eram terríveis, gente. Os ninivitas eram terríveis. E eles já tinham invadido Israel. Eles já tinham destruído Israel uma vez. E quando os ninivitas entravam numa nação, eles torturavam a turma. Eles escalpelavam, tiravam o couro cabeludo dos homens. Eles tiravam a pele da pessoa sem a pessoa morrer. Tirar a própria pele, tirar a pele toda e deixar a pessoa viva para morrer de infecção, bactéria e outras coisas. Quando eles entravam numa cidade e encontravam as mulheres grávidas, eles tiravam o bebê com a mulher viva ainda, para matar o bebê na frente da mulher, para a mulher ver o bebê morrendo para depois matar a mulher. Eles colocavam lanças ao contrário no chão, para jogar homens e mulheres para cima, para ver como que eles caíam na lança, até eles morrerem. Eles amarravam as pessoas em rede, em lugares onde tinha animais selvagens, para os animais selvagens darem chifradas, mordidas, passarem a noite, para servirem de alimento para esses animais. Por isso que Jonas, quando recebe a palavra do Senhor, fala: vá pregar o evangelho para aquela turma. A primeira reação de Jonas foi: e por que eu brinco que ele era mais crente do que a gente? Porque ele sabia do poder de Deus. Ele sabia que se aquela turma se arrependesse, Deus salvaria aquela nação. O que ele não queria é que eles fossem salvos. Aí quando todo mundo se converte, quando todo mundo se arrepende e ouve a voz do Senhor, ele sai da cidade profundamente descontente. Ele senta lá fora e ele fica naquela eu quero morrer, eu prefiro morrer. Por quê? Porque eu sabia que o Senhor ia salvar essa turma. Ele sentou esperando a morte, esperando o castigo. Como Deus não castigou aquela nação e trouxe graça para aquela nação, ele começa a pedir morte para ele. Aí Deus faz, é o capítulo 4, Deus faz nascer uma árvore para produzir uma sombra. E no dia seguinte Deus manda um verme para aquela árvore morrer. E aí vem um vento quente. E aí Jonas de novo pede a própria morte. Nossa, que vento quente, que desgraça, por que essa árvore morreu? Eu quero morrer. E aí Deus fala para ele, e assim termina o livro de Jonas. Fala assim: Jonas, você tem compaixão de uma árvore que você não plantou, que você não cuidou, que você não regou, que você não fez nada. Você tem compaixão dessa árvore. Eu não teria compaixão de 120 mil ninivitas, que não sabem distinguir entre o certo e errado, entre a mão esquerda e a mão direita. Olhando para essa história, agora você pode chegar em casa e falar: li o livro de Jonas inteiro, num culto. Passamos o livro de Jonas todo. Olhando para essa história do livro de Jonas, pensando nessa questão do profeta fujão, eu quero trazer a mensagem de hoje com o tema: não fuja.
não fuja. Se você está aqui agora, eu vou te dar 3 segundos, você pode levantar e fugir. Porque depois que você ouvir essa palavra, a responsabilidade aumenta. Mas a ideia é não fuja. Primeiro, não fuja do seu chamado. Não fuja do seu chamado. A gente olha aqui Jonas tentando fugir do chamado do Senhor para a vida dele. Jonas tentando fugir da presença do Senhor. Jonas tentando fugir daquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Gente, quantas vezes nós vemos pessoas hoje que receberam um chamado lá atrás, que já tiveram experiências com o Senhor, que já trabalharam tanto, que já serviram tanto, e agora ficam lá escondidinhas, dizendo para os pastores: não, pastor, eu quero ficar quietinho no meu canto. Não, eu quero ficar sentadinho, eu quero só receber. Não, eu não quero me envolver, porque dá trabalho, porque... Não, pastor, eu quero ficar aqui. Querido, se você um dia ouviu a voz do Senhor, se o Senhor te deu dons e talentos, se o Senhor te colocou um chamado, para de fugir do chamado do Senhor. Para de fugir. Porque quando a gente foge do chamado do Senhor, olhando para a história de Jonas e trazendo algumas lições para a nossa vida, quando você foge do chamado do Senhor, você não traz só risco à sua própria vida, mas você coloca em risco a vida de outras pessoas. Jonas, por fugir ou ao fugir do chamado do Senhor, ele coloca em risco a vida de toda aquela embarcação. Pessoas que não tinham nada a ver com a história. Quantos homens e mulheres, ao fugirem do chamado do Senhor, estão colocando em risco, prejudicando a sua própria família? Quantos homens, ao fugirem do chamado do Senhor, colocam em prejuízo a vida dos seus filhos? O seu chamado de ser sacerdote da casa, de ser um pai, de trazer a paternidade para casa, você foge desse chamado, é como se você lançasse os teus filhos para o mundo, lançasse os teus filhos ao bel prazer, lançasse os teus filhos ao diabo. Porque quando nós fugimos do chamado do Senhor, nós colocamos outras pessoas em risco. E quando eu falo de chamado, gente, eu não estou querendo dizer só chamado de pastor, chamado de missionário, chamado de tempo integral, não. Quando eu falo de chamado, é aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aquilo que você tem para fazer. Eu gosto muito da definição de chamado, quando a gente pensa, o que tem a ver com o chamado? O chamado tem a ver com a tua paixão, com aquilo que você é apaixonado por fazer, e tem a ver com dons e talentos que Deus te colocou. Quando você consegue convergir isso nessa sinergia, de somar essas forças em prol do reino de Deus, isso é chamado, isso é vocação. Você precisa descobrir isso. O que você é apaixonado? O que te move? E o Ed René tem uma frase que eu acho sensacional, que diz assim: vocação é aquilo que você faz mesmo que ninguém te pagasse para fazer. Vocação é aquilo que você faz mesmo que não tivesse salário. Ah, ninguém vai te pagar, não tem problema, eu faço. Quantos pastores nós vemos que trabalham para levantar o seu sustento e ainda assim trabalham na obra, ainda assim ajudam, administram a igreja, ainda assim correm para edificar tanta gente. Quantas igrejas menores que não têm essa estrutura que nós temos, e glória a Deus por isso. Mas quantas pessoas não têm essa mesma condição, e mesmo assim trabalham, investem tempo no reino, investem do seu próprio bolso no reino. Isso é chamado, isso é vocação. Qual que é o teu chamado? Qual que é a tua vocação? E eu não estou falando só de tempo integral, não. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos de dons e talentos, aquilo que você sabe, aquilo que você já fez um dia. Quantas pessoas estão estacionadas, estagnadas, acomodadas? Porque estão fugindo daquilo que Deus tem colocado em suas mãos, estão fugindo daquilo que Deus colocou para fazer, dizendo: está aqui. Quantas pessoas sentiram algo no passado, tiveram experiências profundas com Deus, trabalharam no passado, falaram assim: eu já trabalhei muito nisso, pastor, eu já fiz muito isso, por que parou? Por que não faz mais? A gente está fugindo do nosso chamado, a gente está fugindo da nossa vocação, e quando nós fugimos da nossa vocação, nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Imagine se Deus não tivesse mandado aquela tempestade, imagine se não tivesse lançado sorte, o que aconteceria? Onde Jonas estaria? Não fuja do seu chamado. Mas não só isso, a segunda lição que eu vejo nessa história de Jonas é: não fuja da sua responsabilidade. Não fuja da sua responsabilidade. Porque quando a gente olha ainda no capítulo 1, e eu fico imaginando aqui, quando a tempestade chegou no navio e a tempestade começou a balançar tudo,
mesmo se Jonas não fosse o profeta que era o causador daquela tempestade. Se tem uma embarcação e a vida de todo mundo está em risco, e todo mundo começa a trabalhar para salvar a vida de todo mundo, e um está lá dormindo, qual que é a sensação sua? É a mesma sensação do capitão, vai lá mexer, chacoalhar o cara e falar, oh, mano, o que você está fazendo? Está todo mundo no mesmo barco, né? A expressão que a gente usa, todo mundo, vai morrer todo mundo, trabalha criatura, ajuda, pega o leme, estão descarregando, estão isso, estão aquilo. Jonas ainda era o culpado disso, e estava dormindo. O capitão acorda ele para falar assim, está todo mundo clamando, cada um ao seu Deus, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Está todo mundo procurando uma saída, está todo mundo trabalhando para a gente sobreviver, está todo mundo trabalhando um pela vida do outro, o que você está fazendo? E aí eles vão lançar sorte, para ver quem era o responsável. Gente, ele sabia ou não sabia que era o responsável? Ele sabia porque que tinha tempestade ou não sabia? Ele deixa lançar sorte. Eu fico imaginando, se essa sorte caísse em outra pessoa, se essa sorte caísse no outro camarada, será que ele ia falar, o que eu vou fazer? Vamos jogar o camarada e ele ia ficar quieto? Eu fico imaginando, falasse, se fosse no coloquial, ia falar assim, Jonas, seja homem, bata no peito e assuma. Ô gente, peraí, não precisa lançar sorte não, sou eu sou o culpado. Não precisa lançar sorte não, a responsabilidade é minha. Eu resolvo essa parada, eu sou o desobediente, eu que estou causando tudo isso, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, bate no peito e assume. Ele espera tudo se movimentar, ele espera tudo acontecer, para depois chegar no resultado. Por isso que eu digo, não fuja da sua responsabilidade. Não espere a dor para depois buscar o Senhor, como a gente comumente fala, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é versículo bíblico, isso não existe. Agora o que acontece é que essa prática é muito comum, infelizmente, por causa da nossa omissão. Porque nós somos como Jonas, nós fugimos da nossa responsabilidade. Nós não assumimos as nossas responsabilidades, nós fugimos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós somos omissos, nós gostamos de sentar, tranquilo, assistir um culto, ir para casa, e eu não quero mais ver ninguém durante a semana, não, estou muito cansado à noite, não vem me arrumar mais um compromisso durante a semana, ou mais uma coisa na igreja, ou mais um trabalho, esse lance da EBF é muito trabalhoso, esse lance de projeto social, ir lá a Maracá, ou ir no Argolo Ferrão, favela, não é comigo. Gente, eu não estou falando só projeto social, tá? Estou dizendo aqui porque está o exemplo nessa semana, por causa da EBF, que está próximo. Mas eu não sei qual é a tua necessidade, qual é o teu escopo, qual que é o teu círculo de amizade, qual que é o teu círculo de influência. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem uma missão para você, e a palavra é não fuja do teu chamado, não fuja das tuas responsabilidades. Quantas vezes nós travamos ministérios, travamos a nossa vida, travamos relacionamento, não deixamos ou deixamos de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para nós, porque estamos fugindo das nossas responsabilidades. Se precisa pedir perdão, peça perdão, resolva isso logo. Quantos relacionamentos travados, quantos casamentos truncados, quantos ministérios truncados, porque por falta de perdão, por excesso de orgulho, porque um querendo mandar mais que o outro. Assuma a sua responsabilidade, peça perdão, se humilhe e fale, eu estou aqui para servir. Quantas vezes nós não avançamos como igreja, avançamos como ministério, avançamos individualmente, quantas vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós, porque ficamos fugindo das nossas responsabilidades. E sabe por que nós fugimos das nossas responsabilidades? E aí vem a terceira lição. Não fuja das suas crises existenciais. Eu acho que Jonas fugia da sua responsabilidade porque, tanto depois, quando chega no capítulo 4, e ele não gosta, ele fica profundamente descontente quando todo mundo se converte, porque ele tinha crises existenciais. Ele tinha algumas coisas do passado, talvez pela forma como os ninivitas agiram,
Talvez porque em algum dia seus parentes morreram, ou porque ele viu o seu bairro ser dizimado, ou porque ele viu a nação de Israel sofrer na mão dos ninivitas. Ele tinha coisas no passado que eram dores legítimas, frustrações e sofrimentos legítimos, mas aquilo não era resolvido, não era curado, não era sarado ainda na sua vida, e por isso ele senta lá, e aí ele fica com aquele meio infantil até, dizendo: eu não quero isso, Deus, eu sabia que isso ia salvar, eu sabia, parece meio infantil, parece aquela criança mimada que senta lá e fala: Deus, eu não queria que eles fossem salvos, eu não queria ter 100% de sucesso no meu ministério, eu não queria. E eu fico vendo, gente, quantas vezes nós como igreja somos assim. De forma geral, não estou falando só da nossa não, de forma geral nós temos no Brasil uma igreja imatura, uma igreja infantil, uma igreja que fica brigando, eu não quero esse pastor, eu não quero aquele pastor, eu quero ajudar no ministério, mas desse jeito eu não ajudo, se não faz do meu jeito eu vou para casa, eu não gosto de multiplicar célula, eu não quero multiplicar célula, eu não quero isso, eu não gosto desse jeito de ser igreja, porque pastor grita demais, o outro pastor faz isso, aquele pastor dá bronca demais, a gente fica... Quantas e quantas vezes nós não assumimos a nossa responsabilidade e ficamos assim fugindo das nossas crises e não amadurecemos? Porque quando nós fugimos das nossas crises, quando nós fugimos das nossas responsabilidades, nós não crescemos. E aí ficamos como aquela igreja que o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, vai falar assim: gente, vocês já eram, vocês já têm idade para ser mestres, vocês já deviam estar ensinando pessoas, discipulando pessoas, vocês já deviam estar proclamando o evangelho, eu estou tendo que dar leitinho para vocês, eu estou tendo que voltar para dar os fundamentos básicos, vocês já têm tempo para voar, vocês já têm tempo para decolar, vocês já têm tempo para avançar nessa cidade, e eu estou tendo que trazer leitinho de novo, porque vocês ainda estão com as crises existenciais do passado não resolvidas, não curadas. Não fuja das suas crises. Vai doer? Vai. É duro tratar algumas coisas? Muito. Não é fácil. Mas para a gente amadurecer, a gente precisa olhar, tratar o que precisa ser tratado, resolver o que precisa ser resolvido. A gente precisa falar: não, tá bom, Deus, então vamos lá, vamos conversar. Até uma questão de doutrina básica, no caso de Jonas. Eu preguei o evangelho, eu sabia que o Senhor ia ter esse coração compassivo, esse coração amoroso e ia salvar todo mundo. Essa graça que aos olhos humanos parece injusta, essa graça que aos olhos humanos parece loucura, como que o Senhor vai salvar essa turma? Mas aí eu quero concluir essa palavra dizendo que a gente precisa até mudar o foco quando a gente olha para Jonas. Ao invés de Jonas ser conhecido, ou o livro de Jonas ser conhecido só como o profeta fujão, que tal a gente parar de chamar o livro de Jonas como o profeta fujão e olhar para o livro de Jonas como um Deus compassivo? E eu concluo falando sobre essa compaixão de Deus. Porque quando a gente olha, até fala da igreja, a igreja imatura, a igreja cheia de mimimi, a igreja cheia de não quero isso, não quero aquilo. Mas quando eu olho para o livro de Jonas, eu também aprendo, e Deus também fala comigo para dizer: Jubá, é essa igreja que eu quero salvar. Você está reclamando dessa igreja como Jonas reclamou de Nínive? É essa igreja que eu quero usar. Essa é a menina dos meus olhos. Essa é a minha noiva. Essa é que eu quero trazer a proclamação do evangelho na cidade de Marília, no estado de São Paulo, nessa nação brasileira. É essa turma cheia de defeitos, cheia de falha, cheia de pecado, cheia de maldade. Mas foi eu que escolhi. É isso, Deus salva quem Ele quer. E se você está aqui para ouvir essa palavra, é porque Deus te escolheu, é porque Deus te colocou aqui para dizer para você: não fuja do seu chamado. Tem muita gente com o chamado adormecido, tem muita gente que está ali com aquela chama apagada, tem muita gente que não sente mais alegria no ministério, alegria de estar na igreja, alegria de servir ao Senhor. Tem muita gente que está parada. Eu escuto isso direto como pastor, gente. Como pastor direto: não, pastor, eu quero ficar quietinho. Não, pastor, eu quero ficar quietinho, não, eu quero ficar na minha. Não, pastor. Gente, se Deus te chamou um dia, se Deus falou para você um dia, se tem uma ordem de Deus, um mandamento, um chamado do Senhor, a palavra é: não fuja.
Para de fugir. Para isso você também vai ter que parar de fugir das suas responsabilidades. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade como cidadão, assuma a sua responsabilidade como filho, assuma a sua responsabilidade como marido, como esposa, assuma a sua responsabilidade como discípulo. Não fuja da sua responsabilidade, não fuja das suas crises existenciais. O que a gente mais tem visto é pessoas que precisam resolver coisas do passado. Por isso que a ideia da psicanálise, tanto pastor fazendo psicanálise que ajudando o ministério, gabinete pastoral, não estou criticando não, só estou constatando, vendo a quantidade. E esses pastores estão até ficando com a agenda cheia, estão largando o ministério para só atender, vendo a necessidade, talvez olhando para isso, coisa que deveria ser resolvida aonde? Na igreja. Não estou criticando, não estou dizendo que todo material, conteúdo para usar como ferramenta é útil. Uma coisa que a gente poderia resolver na igreja, se a gente parasse de fugir das nossas crises existenciais, se a gente olhasse para as pessoas e resolvesse pedindo perdão e liberando perdão, tratando e conversando, quebrando o nosso orgulho, sendo humilde, não fuja das suas crises existenciais, não espere Deus te colocar no meio de uma tempestade, não espere Deus colocar outras pessoas ao seu redor em risco, não prejudique outras pessoas, não espere ficar com raiva de Deus, e ter uma confrontação com o próprio Deus, para Deus falar sobre compaixão. E aí eu queria concluir dizendo isso. A gente precisa olhar para essa compaixão do Senhor. Porque a gente fica dentro da igreja olhando para o outro, você olha para um lado, olha para o outro, se você olhar para a pessoa, você vai ver maldade. Se você olhar para a pessoa, você vai ver maldade. Mas a gente tem que olhar para essa compaixão de Deus. Quando você olha para essa cidade, vai estar cheio de maldade. Quando a gente sai toda segunda-feira para ver os homens em situação de rua, as pessoas em situação de rua, a gente olha, e às vezes a turma está drogada, está bêbada, e você fala assim, não vale a pena trazer marmita para esse camarada. Não vale a pena todo esse esforço. E quando a gente sai na chuva, no frio, e a gente vai lá e leva a marmita, e você fala assim, ou quando você entrega a marmita e vê o camarada tentando vender a marmita ou trocar por droga na favela. Quando você entrega um cobertor e vê ele talvez tentando vender um cobertor novinho, e aí você fala assim, isso não vale. E a gente tem que lembrar dessa compaixão de Deus, que nos salvou, que nos resgatou. Lembra de onde você estava, lembra de onde você foi resgatado, lembra de onde Deus tirou. Se Deus tem compaixão daquela árvore, Deus fala para Jonas, Deus fala para cada um de nós, se você tem compaixão de você mesmo, se você lembra de onde você veio, se você tem compaixão dessas coisas, eu não vou ter compaixão da minha igreja, eu não vou ter compaixão dos marilhenses, eu não vou ter compaixão desses drogados, eu não vou ter compaixão de quem quer que eu queira. Que a gente possa entender esse coração de Deus. Parar de olhar tanto para Jonas como o profeta fujão. Parar de fugir nós mesmos das nossas responsabilidades, do nosso chamado, das nossas crises, mas ter esse coração compassivo do Senhor, que olha para essa cidade e fala assim, a igreja está aqui para proclamar o Evangelho de Jesus. A igreja está aqui para lançar a mensagem de Cristo. E Deus quer te usar. Apesar de você, mas Deus quer te usar. Se Deus te chamou um dia, querido, para de fugir. Vamos ficar de pé? Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei se você um dia já recebeu um chamado claro ou específico do Senhor. E eu não vou fazer um apelo, porque na verdade esse apelo, falei hoje de manhã também, eu seria o primeiro a estar aqui na frente, e todo mundo teria que estar aqui, porque isso é para vida, isso é a igreja de Jesus. Mas o que eu quero dizer para você, é que eu tenho plena convicção de que Deus tem uma missão para a tua vida. Deus tem um chamado, Deus colocou paixão no teu coração, você gosta de fazer alguma coisa. E Deus te deu dons e talentos, todo mundo tem dons e talentos. Todo mundo tem alguma habilidade. Quando você junta a sua paixão com o seu dom e talento, aquilo em prol do reino de Deus, talvez por aí esteja o teu chamado, a tua vocação, teu propósito de vida. Se você tem esfriado esse chamado, se você um dia já sentiu alguma coisa, mas está aquilo lá tão distante, que essa mensagem sirva para aquecer o teu coração.
Que essa mensagem sirva para você parar de fugir, para colocar o teu talento, os teus dons à disposição do reino de Deus. E eu não estou falando que você tem que servir na igreja, eu não estou falando que você tem que ter um ministério, não. Você precisa descobrir qual é a missão de Deus para a tua vida. Pode ser no teu trabalho, pode ser na tua família, pode ser no teu bairro, pode ser no teu condomínio. Eu não sei, mas Deus tem uma missão para você. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é desafiadora, que pesa no nosso coração, mas Pai, nós confiamos que aquele que nos chamou, é aquele que nos capacita, é aquele que nos dá condições, é aquele que nos dá poder e habilidade, é aquele que nos dá autoridade, é aquele que nos dá ousadia para realizarmos esse chamado. E o que nós te pedimos, Pai, como igreja, é que nós queremos parar de fugir. Nós precisamos do Senhor, nós queremos sim, Pai, amadurecer, nós queremos crescer, nós queremos ser uma igreja que cumpre o propósito na cidade de Marília, que cumpre o propósito no estado de São Paulo, que seja relevante, sal da terra e luz do mundo. Pai, para isso nos ajuda, nós precisamos parar de fugir. Nós precisamos parar de fugir. Nos ajuda, nos dá coragem para tomarmos um posicionamento, assumirmos as nossas responsabilidades, curarmos, ó Deus, aquilo que precisa ser curado, tratar o que precisa ser tratado, para entender essa compaixão do Senhor, para entender essa graça maravilhosa que nos alcança e que quer alcançar tantas pessoas a mais. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos desafia dia a dia, em nome do Senhor Jesus, e para a honra e glória do teu nome é que nós oramos, amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, esse amor que nos chamou, esse amor que nos vocacionou, e o fruto, os dons do Espírito Santo, que nos dá ferramentas e nos capacita com poder, autoridade e ousadia para cumprir esse chamado, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, não só agora, mas por toda a eternidade, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Excelente semana.